E aí, tudo bem? Como é que você tá? Olha, eu vou falar aqui sobre um assunto que é muito interessante, que é o seguinte: como falar inglês, ou espanhol, ou francês, ou qualquer outro idioma, mas principalmente o inglês, pode te dar uma visão e uma perspectiva do mundo que, se você só falar português, no caso, você não terá. E eu vou utilizar aqui, por exemplo, o primeiro ponto é o seguinte: isso você pode comprovar. Você pega basicamente qualquer assunto e você coloca no Google e vê o número de resultados. Então vamos supor, você coloca, sei lá, uma situação política, algum assunto, qualquer assunto, e você colocar no Google em português, você vai ter, sei lá, X números de resultados. Se você colocar exatamente o mesmo assunto em inglês, eu já fiz esse teste aí várias vezes, ah, muito possivelmente você tem aí, em média, até, eu já vi casos assim de 100 vezes mais resultados. Então isso mostra que somente o fato de você buscar as informações em inglês faz com que você realmente aumente aí o que você pode ler, o que você tem de literatura, em até 100 vezes, né? Não precisa nem dizer que se você ler a Wikipédia em inglês, inclusive a Wikipédia ela tem lá inglês normal, e tem o chamado Simple English, que em outros lugares também é chamado de Global English, que é um inglês simplificado. Então você pode assim conseguir ter muito mais informações. Mas bem, vamos aqui ao caso. Eu vou utilizar a questão política somente para ilustrar, porque eu não tomo partido nenhum. Eu tenho muita apatia à política, e é uma apatia bem verdadeira, não é uma coisa de pagar de isentão, não. Eu tenho muitos amigos aí, o pessoal, youtubers e tal, não sei o que fica tirando foto com um político e abraçando o cara. Calma aí, só um minutinho, deixa eu pagar o pedágio. Tá? Fica tirando foto com um político e tal, e aí depois, sei lá, o cara até é eleito, não sei o que, depois ele se mexe com alguma roubalheira. Eu acho isso péssimo. Mas bem, vamos utilizar aqui a questão dos democratas e dos republicanos nos Estados Unidos. E atualmente é o Donald Trump e a Hillary Clinton. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas nesse exato momento está tendo aí o que eles chamam de presidential race, ou seja, a corrida presidencial, né? Então, se você reparar, e assim, de novo, eu não estou apoiando aqui o Trump, nem a Hillary, nada disso. Eu só estou querendo chamar a sua atenção para o recorte que é feito. Se você reparar, você pega aí o G1, Folha de São Paulo, Globo, SBT. É muito raro você ver alguma exceção, ainda que ela seja possível, mas é raríssimo ter alguma exceção, e você vê que 99% está metendo o sarrafo no Donald Trump e falando bem ou não falando mal da Hillary, né? Então é muito comum você ver, o recorte é sempre esse, é sempre favorecendo os democratas, né? Isso aí em toda a mídia mainstream, ou seja, é Globo, SBT, Folha de São Paulo, G1, etc, etc. O que você vê na televisão, ou o que você vê nos principais sites de notícia, né? Mas em 90%, mais de 90%, está sempre falando mal do Donald Trump e falando positivamente da Hillary Clinton. Então isso mostra que é um viés político muito bem definido. Eu tenho parentes lá nos Estados Unidos e tal, e alguns simpatizam com o Donald Trump. Ele é muito popular por lá. Então, assim, por exemplo, outro caso é do Bush, né, do George Bush. Ele, aqui eu lembro, eu também não gosto dele, não gosto, eu tenho apatia por esses caras. Eu não acho que é você escolher entre... A gente tem uma ilusão de escolha, você não tem uma escolha de fato, né? E aí o pessoal leva super a sério, parece que discute política igual futebol, né? Leva super a sério, não, esse é muito melhor do que o outro e tal. E pra mim é tudo, né? Você tem a ilusão da escolha, não é bem escolha. Mas se você reparar, o Bush, tudo que é falado aqui no Brasil, eu não lembro de ver um elogio ao George Walker Bush. Aquele W ali no meio significa Walker. George Walker Bush. Eu nunca vi nenhum elogio, nada falando. Pelo contrário, é só falando que ele é maluco, que é isso, não sei o quê, que ele é terrorista, que ele quer atacar todo mundo, que é imperialismo americano, etc, etc, etc. Mas olha só, se sempre é falado mal dele aqui no Brasil, como é que ele se elegeu? Como é que ele teve popularidade o suficiente para se eleger? Então isso demonstra aí um claro posicionamento da nossa mainstream media, da nossa mídia mainstream, da nossa mídia principal, né? Mainstream é a corrente principal. Então, a corrente principal da mídia
ela é claramente democrata, apoia o Obama, a Hillary, o Clinton na época dele e assim por diante. Só que se você falar inglês, ou espanhol, ou francês, você vai começar a ter uma percepção que você vai ver que não é bem assim, né? Você vai ver aí outros lados, outras faces dessa história. Eu lembro uma época quando o Lula, ele foi... E novamente aqui, eu estou usando a política somente para ilustrar, porque a política, ela sempre desperta paixões muito grandes. Eu até falei em algum outro vídeo de paixão, aí a pessoa burramente entende paixão sempre como algo positivo, né? E não, o ódio também é paixão. Existe a paixão positiva e a paixão negativa, né? Então despertar paixões significa despertar sentimentos muito fortes e não necessariamente positivos, né? Então a política, ela desperta paixões muito grandes. Então a gente consegue ver, se a gente exagerar um pouco o nosso exemplo, isso pode trazer uma claridade de percepção e de pensamento. Então você vê aí que era sempre falado mal do Bush e sempre se fala bem, aí quase sempre se fala bem do Obama, né? Então é um recorte muito claro da mídia. Voltando ao caso, eu lembro que quando o Lula, quando ele era o presidente no Brasil, eu viajei para a Europa nessa época, e aí o pessoal falando mal do Lula, que o Lula era isso, era aquilo, não sei o quê. Eu lembro de todo mundo falando muito mal, foi exatamente na época do mensalão, do escândalo das ambulâncias, aquela coisa toda. Eles estavam abrindo CPI, enfim, aquele rolo, né, que é muito comum na nossa política brasileira e na política também. Lá nos Estados Unidos eles vivem essa crise de representatividade também, né? Eu lembro que eu conversei com o meu tio americano, o vídeo dele tá aí, assista o Ken, aí ele fala assim, olha, entre a Hillary e o Trump, pra mim são dois palhaços, mas o Trump me entretém mais. Então você vê que ele também, o pessoal não leva a sério, eles vivem essa crise de representatividade. Eu lembro que o Lula era eleito, muita gente falando mal do Lula aqui e tal. Eu fui lá pra Europa, conversei com os europeus e eles literalmente vieram me dar parabéns. Falaram, olha, você está de parabéns, porque o seu presidente é um herói. Você está de parabéns, você tem um excelente presidente. Então assim, a imagem do Lula lá fora, na Europa, no momento, era de heroísmo, era um grande presidente, né? Então, essa questão da perspectiva, se você lê em francês, em português, em inglês, etc., se você consegue ler em diferentes idiomas, você vai necessariamente, você com certeza vai poder ter, sendo um pouco curioso, você vai ter perspectivas diferentes. Eu lembro também de conversar com um amigo meu francês e falar do Sarkozy ou do François Hollande, e aí ele falava, muita gente lá odeia, dizem também que o francês ele sempre está insatisfeito com basicamente tudo, né? Com tudo. Uma coisa interessante, tem até no livro do Humberto Eco, ele fala que o francês ele quer ser melhor em tudo do que você e também pior em tudo. Ele compete pro melhor e pro pior, né? Mas isso é uma teoria que eu lembro até que eu estava com esse meu amigo francês e aí a gente falou não, porque o Rio é uma cidade turística. Fala, não, mas Paris também, o mundo todo, Paris é Paris, não sei o quê. Aí você fala da comida aqui, mas você gosta da comida, o churrasco, ah não, mas em Paris você sabe que a comida francesa é uma das... Então ele compete com você no melhor. Aí eu lembro, eu estava com esse meu amigo francês, a gente dando uma volta de carro, eu fui parar o carro, aí eu falei, olha, tem um monte de flanelinha aqui e tal, esses caras enchem um saco. Aí ele falou, o quê? Aí competindo no pior. Lá na França, o flanelinha é o próprio policial que vai te extorquir se você não pagar ele e tal, né? Então tá no livro do Humberto Eco, O Cemitério de Praga. Leia, dê uma olhada, que somente as 10 primeiras páginas desse livro já são geniais. Ele faz uma leitura das nacionalidades ali, eu recomendo muito, é muito legal. Somente leia o início do livro, só que o restante ele vai desenvolvendo e tal, fala do Freud, do Charcot, dos grandes intelectuais daquela época e tal, mas somente o início já é incrível. Mas bem, cheguei lá na Europa e o Lula era considerado era um herói para os caras, né? Eu me levei aí dando parabéns por conta disso. Então você vê que as perspectivas, dependendo de cada nacionalidade, podem ser muito diferentes. Eu lembro também que uma vez tinha, naquela época lá dos 33 no Chile, não sei se você lembra, quando os caras caíram os mineiros, né, caíram os 33 e tal, naquele buraco e tudo, e o presidente do Chile na época era o Sebastián Piñera. Eu cheguei no Chile, falei lá com o pessoal, falei, olha, você tem um presidente muito bacana, e a imagem dele ficou muito boa aqui, ele fez todo aquele jogo, aquela coisa e tal, parecia um sujeito muito simpático. Eu cheguei lá no Chile e muita gente, a maioria do que eu conversei, odiava o cara, né, achava ele um péssimo presidente. Então, a mensagem final é o seguinte: desconfie
tenha perspectiva e leia em outros idiomas. Se você não lê ainda em outros idiomas, eu estou aqui te encorajando a ir começar a ler em outros idiomas, entre eles o espanhol. O espanhol aí tem cerca de 85% de similaridade com o português, então se você tiver um pouquinho de boa vontade, eu tenho certeza que você pode pegar um texto, e também o inglês, o francês, por que não? Comece a ler em diferentes idiomas e a sua perspectiva do mundo, da política, enfim, de tudo, começa a aumentar muito, porque você vai ver não somente o prato do dia, mas você vai ler jornais internacionais, vai bater papos internacionais e a sua visão do mundo, a sua perspectiva pode aumentar aí muito. No caso do Google, até 100 vezes mais ou mais, quem sabe. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.